Uhum. Nós vamos falar sobre medidas e funções, né? É o nosso tema de hoje, pessoal. Eu vou começar passando para vocês um vídeo, né, sobre onde surgiu, né, os lugares onde são adotados aí essas exemplos de medida que nós temos na página 42 aí, né, que é a passada, o côvado, a jarda, a polegada, né? E vejam se vocês conseguem assistir direitinho aí. Vou compartilhar a tela aí rapidinho. Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Mene. Eu sou o Mene e hoje vamos aprender como medir as coisas. A necessidade de medir as coisas ao seu redor acompanha o ser humano há muito tempo. Nas civilizações mais antigas, antes do início da história escrita, medir o tempo foi um passo decisivo para o domínio de atividades como o plantio de alimentos e a criação de animais. Afinal, era preciso saber em quanto tempo a roça iria crescer e quanto tempo durava a gestação dos bichos. Com o desenvolvimento das relações sociais vieram outras necessidades de medir. Os instrumentos eram os que a natureza oferecia, principalmente as partes do corpo. Eram as chamadas medidas antropométricas. O comprimento do pé, da palma da mão e o tamanho dos passos são exemplos. Modos de medir imprecisos, afinal, cada um de nós tem medidas diferentes para essas regiões do corpo. Surgia o desafio da padronização. Alguns especialistas sugerem que na antiguidade, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos padronizaram diversos pesos e medidas. No Egito, a tentativa de padronizar deu origem a uma unidade de medição curiosa para os padrões atuais: o cúbito, que equivalia à medida do cotovelo ao dedo médio do faraó. Parece que todo mundo precisava conhecer as medidas do soberano naquela época. A padronização, desejada desde a antiguidade, veio depois de uma revolução que marcou a história dos países do Ocidente. Foi em 1790, quando a França tentava recomeçar sua vida econômica e social depois da Revolução. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro e outras unidades de medida foram criadas por um grupo de cientistas. Em 7 de abril de 1795, um decreto francês estabeleceu como unidade padrão de comprimento e base do novo sistema métrico o metro, palavra de origem grega que significa o que mede. Uma decisão que influenciou o mundo todo. Desde então, medir ficou muito mais simples. Olha, eu fiz um reggae pra você, feito na medida pra aprender. Falando em medida e medição, esse reggae tem unidades de montão. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Antigamente se Pessoal, media assim. tá todo mundo ouvindo esses vídeos agora? Sim. Tá melhor, pô. Toque, Manaus ou em Berlim. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Atualmente se mede assim também, lá em Nova York, Salvador e Belém. Pode ser caneta e pode lápis sim, pode medir mesa, bola e bandolim. Pode ser borracha, régua ou dedão, pode medir gente, gigante ou anã. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Ah, eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Ah, eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sim, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem.
Bom, Stretch, mostra pra eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1 metro e 7 centímetros. sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1 metro e 35 centímetros de comprimento. sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Ah, eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pat. O que você quer medir? Que tal eu? Ah, pode deixar comigo. Você tem 30 centímetros de altura. Ah, eu acho que estou crescendo. Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, um vídeo que fala sobre um pouco, né, da história das medições, né, as principais medições que são utilizadas aí. Só mesmo um vídeo ilustrativo, tá? Para vocês dar uma compreendida aí nesse conteúdo aí, tá? Talvez muitos não devem ter prestado atenção, né? Mas ainda hoje alguns países ainda utilizam aquele método tradicional, né, de medida, ainda não adotou o sistema internacional de medidas, né? Igual o Brasil, por exemplo. O Brasil já adotou o sistema internacional de medidas, porém outros ainda não, ainda estão nas medidas tradicionais egípcias ainda, tá, pessoal? E aí nós temos o seguinte aí na página 42, que ao longo da história, deixa eu tirar essa tela aqui, ó. Ao longo da história aí, né, da humanidade, as unidades de medidas elas foram criadas e adaptadas de acordo, né, com a necessidade dos povos. Muitas medidas estavam baseadas, né, em partes do corpo, como o vídeo falou, né, utilizava as mãos, os braços, a passada, né, o pé, igual nós temos aí, a passada, né? E é claro, isso variava de região para região e de pessoa para pessoa, né, gente? Porque às vezes você tinha lá uma pessoa medindo pela passada e a pessoa tinha a canela enorme, né? Tinha as pernas grandes. Então a passada daquela pessoa era diferente da passada de uma pessoa de estatura menor, né, pessoal? Então a gente tinha aí uma diferença nas medidas, assim como côvado, jarda, né? Tudo que utilizava a parte do corpo para realizar medidas poderia ter divergências aí de acordo com o local, de acordo também, né, com a pessoa em si, tá? Então o que acontece? Em vários lugares foram adotados aí o sistema internacional de medidas, né, ou o sistema internacional, né, de unidades SI. E aí nós temos como a primeira unidade, né, que a gente vai ver é sobre o comprimento, tá aí na página 42. Veja bem, pessoal, a gente já está falando aí sobre essas conversões. A gente, desde o assunto passado, que nós estamos aí convertendo centímetro para metro, metro para centímetro, quilômetro para metro. Acho que foi até na prova, não foi? Que caiu essas conversões aí. E vão perguntar, fazer umas perguntinhas aí. Habilita o áudio aí, vocês, para que vocês possam falar. Nós temos, só para relembrar, na hora de converter, pessoal, centímetro para milímetro, o que nós devemos fazer? Olha, vocês vão me dizer assim, ó, multiplicação por 10, 100 ou 1000. E aí quando eu vou... Como? Por 10.
Muito bem. Isso, multiplicação por 10. Quando eu vou de centímetro para milímetro, eu faço uma multiplicação por 10. Ok, pessoal? E quando eu vou, pessoal, de quilômetro para metro? Multiplicação. Multiplicação. Isso. Então, pessoal, vamos relembrar. De centímetro para milímetro, nós acabamos de falar, é uma multiplicação por 10, não é assim? De metro para centímetro, é uma multiplicação... aliás, depois eu perguntei de quilômetro para metro, né? De quilômetro para metro, a gente faz uma multiplicação por 1000. E de metro para centímetro, a gente faz uma multiplicação, então, por 100. Beleza? E aí é assunto do conteúdo passado, né? Foi, a gente viu, até caiu na avaliação aí, sobre essas conversões aí. Ok, pessoal? E seria a mesma coisa de você multiplicar por uma base 10. Tá? Basicamente, a gente vai trabalhar algumas conversões aí usando a base 10. Eu tenho uma tabelinha ali no Word, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. E aí, vocês vão ver, a gente vai trabalhar algumas conversões aí de unidades utilizando ali aquela tabela. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar do comprimento aí, né? E você já viu no capítulo 3 do segundo bimestre, foi o que eu acabei de falar, conteúdo que a gente viu anteriormente, só que a gente estava convertendo aí essas unidades simples aí, essas que a gente memoriza, né? Que é de centímetro para milímetro, de metro para centímetro, de quilômetro para metro, tá? Isso é o básico que o aluno tem que saber fazer. E isso é memorização, pessoal. Não adianta eu falar, viu? Eu não aprendi como é que transforma centímetro em milímetro se você não se lembra que é para multiplicar por 10. Então, é memorização. E aí, olha só, você já viu no capítulo 3, segundo bimestre, como converter metros em centímetros, centímetros em milímetros, e, como eu falei, também nós estávamos de quilômetro para metro. Aqui vamos conhecer mais uma unidade de medida de comprimento, que é o decímetro. Aí nós temos uma régua aí no livro de vocês acompanhem aí, viu, pessoal? Quem está com o livro, acompanha. Quem não está, eu vou estar exemplificando aqui. Então, ó, o decímetro. Pegou uma régua, né, aí, e marcou exatamente 10 centímetros. E, claro, ele separou o milímetro, né, e separou o centímetro. Então, ele marcou aí um decímetro de 0 até 10. Ele marcou. Isso vale um decímetro. E aí ele marcou dentro desse decímetro aí o que seria, né, um centímetro dentro da dimensão aí, né, do decímetro. E ele marcou também aí o milímetro dentro da dimensão aí do decímetro, tá, pessoal? Então vamos ver. No decímetro, claro, vai caber mais milímetros. Concordam? Concorda, né, pessoal? Porque a gente vê aí a diferença, né? Entre o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, dentro de um decímetro, vai caber mais milímetros, né? E ele marcou aí, do 4 até o 5, seria 1 centímetro. Então, vamos perguntar, quantos centímetros aí, olhando para essa régua, quem tiver vai responder, quem não ter vai ficar em paz aí. Quantos centímetros cabe em um decímetro? 10. São 10, não é isso? Agora, pessoal, quantos milímetros vão caber em 1 centímetro? 10. Hã? Ó, em 1 centímetro... Não. Em 1 centímetro cabe 10 milímetros. 1 centímetro só, cabe 10 milímetros. Eu quero saber no decímetro, serão quantos milímetros? 100. Serão? 100. Serão 100. Beleza? Só para a gente recaptar aí. Vamos ver aqui, pessoal, agora. Isso. Página 43, ó. Assim descobrimos que 1 metro é igual a 10 decímetros.
né? 1 metro é 10 decímetros. Porque a gente sabe que 1 metro é 100 centímetros, né? Então, 1 metro é 10 decímetros. Cada decímetro eu sei, né? Que cada decímetro eu sei que tem 10 centímetros, né? Então, dá um total de 100 centímetros, que é 1 metro. Então, 1 metro é 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros. E que é igual a 1000 milímetros. Então, pessoal, a gente sabe que 1 metro vai ser o quê? 10 decímetros. Aí nós temos a tabelinha aí da professora mostrando, página 43. 1 metro são 10 decímetros, 7 metros, para transformar para decímetros, então ela fez o quê? Ó, 7 vezes 10, que dá 70 decímetros. Depois 12 metros para converter em decímetros, ela fez aí, né? 12 vezes 10, que é igual a 120 decímetros. E aí 35 metros, pegou 35 vezes 10, que deu 350 decímetros. Aí ele colocou a função aí, pessoal. Até o conteúdo passado, a gente estava trabalhando também com funções direta e inversa. Para metros convertidos em decímetros, a função é direta. Você vai fazer uma multiplicação por 10. Quando eu quero voltar de decímetro para metro, então eu faço o que? Exatamente o contrário. Eu vou dividir por 10, beleza? E aí vocês têm a tabela de vocês aí, pessoal. Ó. Há outras unidades de medidas, como o decâmetro, o hectômetro, que não são tão utilizadas quanto as demais. Observe a correspondência, aliás, aí, né, com outras medidas derivadas do metro. Qual é a medida central aí, pessoal? Está em verde escuro aí. É o metro. Certo, pessoal? É a medida central. Depois do metro, no sentido aí para a direita, nós temos o quê? O decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Agora, à esquerda, nós temos aí decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá, pessoal? É importante a memorização desse esquema para que vocês possam estar utilizando aí para vocês fazerem as conversões devidas aí das unidades de medidas. Ah, mas é muito nome, é muita coisa, mas tem como, pessoal, você fazer um esquema e você memorizar com mais facilidade. Ok, pessoal? Eu vou compartilhar agora uma tela com uma tabelinha que eu consegui, eu baixei, né, para a gente ter uma noção aí do que a gente vai fazer para estar convertendo aí metro para decímetro, metro para centímetro ou quilômetro para decímetro, quilômetro para decâmetro, tá? A gente vai conseguir fazer qualquer conversão aí. Então, deixa eu abrir ali. Pronto, encontrei. Amém. Ó, pessoal, na hora que acabar aqui, a gente volta de novo, tá? Fiquem atentos aí. Compartilhar a tela bem rápido. Veja o tamanho da letra, se tá bom. Tá bom? Tamanho da letra? Tá, tio. Então, pessoal, olha aí. Medidas e funções. Essa tabela aí, basicamente, é a mesma de vocês aí do livro, porém, através de setas aí, indica o que você deve fazer para converter cada unidade de medida, tá, pessoal? De modo, pessoal, que olha só, quando eu quero ir, vocês devem ter como unidade padrão o metro. A gente sabe, né, que a unidade, a medida padrão nossa é o metro. A maioria das coisas que a gente mede utiliza metro, né? Quando eu quero ir de metro para, no caso, decímetro, aí a seta indica que é uma multiplicação por 10. Está percebendo aí, ó? De metro para decímetro, uma multiplicação por 10, né? Mesma coisa, pessoal, de decímetro para centímetro, uma multiplicação por 10. Mesma coisa de centímetro para milímetro, uma multiplicação por 10. Porém, se eu desejar ir de metro para centímetro, aí eu já estou pulando a casa do decímetro. Então, eu já multipliquei uma vez por 10
para cair no decímetro e multipliquei mais uma vez por 10 para cair no centímetro. Então, 10 vezes 10 dá igual a 100. Então, quando eu quero ir de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu quiser ir de metro para milímetro, eu pulei 10 uma vez, 10 uma vez, 100, né? Aí eu vou ter que multiplicar mais uma vez por 10. 100 vezes 10, 1000. De metro para milímetro, eu vou multiplicar por 1000. Beleza? Você não lembra? Não tem no livro. A mesma coisa, pessoal, a mesma coisa seria de quilômetro para hectômetro. Olha, quilômetro para hectômetro multiplica por 10. De quilômetro para metro, aí eu já vou estar pulando aqui, ó, a casa do hectômetro